Tarde. Boa tarde. A gente, como eu falei para vocês, a gente vai fazer daqui a alguns dias a mentoria que chama autodomínio. Por que que é autodomínio? É para a gente aprender, trabalhar o nosso eu, trabalhar algumas coisas que pode proporcionar um trabalho melhor, uma vida familiar melhor. Tá? Existem técnicas, são coisas na vida que a gente precisa saber, dominar, se a gente quiser ser uma pessoa melhor em todas as áreas. Então, na mentoria, a gente vai falar de vendas, a gente vai falar de network, a gente vai falar de modelagem, a gente vai falar de mínimo produto viável. E por que que eu estou fazendo isso aqui com vocês agora? Hoje eu vou fazer dos arquivos que a gente fala de para você ter sucesso. Qualquer pessoa que usar isso vai conseguir fazer perguntas, né? Eu tive muita dificuldade com isso, e talvez eu tenho uma personalidade forte, todo mundo sabe, mas eu aprendi de alguns anos para cá, pouco tempo para cá, fazer perguntas, né? Fazer perguntas é a chave para muitas coisas e para você não ter problema na vida. Para você conseguir o que você quer, várias coisas você consegue através de fazer perguntas. Nós fomos treinados para a gente não fazer perguntas, gente. A gente não fazer perguntas. A gente foi treinado para, muitas vezes o pai da gente, a gente está falando, e o menino, pai, o que é isso? Eu quero isso, eu quero isso. E o pai, cala a boca, menino. Isso. Cala a boca, deixa de se meter na conversa de adulto. Sai daqui, vai para outro quarto. Sai daqui da sala, aqui só tem adulto. Isso é uma das coisas que causa na gente, nas crianças que vão se tornar adultos, bloqueios, traumas, né? Entraves, e a pessoa cresce e não domina essa arte. O que que Jesus fazia? Jefferson, ele dizia alguma coisa, ele acusava as pessoas. Fazer perguntas que a gente chama de perguntas inspiradas, né? Ele esperava e fazia perguntas que faziam as pessoas meditar ou faziam as pessoas pensarem um pouco mais do que elas normalmente pensariam. Perfeito, cara, perfeito. E uma delas, eu me lembro, ele fez, ele escapou da morte. É uma das passagens que eu acho mais bonitas na Bíblia. Que é aquela da mulher adúltera, né? Todo mundo sabe essa parábola da mulher adúltera? Que na lei de Moisés, a mulher que fosse pegar adultério, pessoal, a lei mandava apedrejar, mandava matar. E a mulher chega e se ajoelha nos pés de Jesus. Mestre, estão me acusando de querem me apedrejar. Mulher, o que que quer que eu faça? Ele começa a fazer pergunta, né? Aí os acusadores chegam, começam a acusar. Ela fez, mestre, o que que nós vamos fazer com essa mulher? A lei de Moisés diz que devemos apedrejar. E você? Colocando Jesus numa situação, Uhum. se ele dissesse apedreja, ele é uma pessoa desumana, ele está incentivando aqui que mate. Tudo que ele pregou de amor ia por água abaixo. E se ele mandasse libertar, ele está indo contra a lei. Manda prender e acabar sendo preso. Podia... Aí foi o que ele fez pergunta. Quem aqui não tiver nenhum pecado que atire a primeira pedra? Fez uma pergunta. E aí tava aquelas. Aí disse que começou a sair de um em um, começando pelos mais velhos. Ele ficou escrevendo ali na areia, né, com o dedo, né? E algumas pessoas dizem que ele começou a escrever, né? Raiva, inveja, egoísmo, maldade, adultério, vários defeitos, né? Vários defeitos ele começou a escrever, as pessoas começaram a ir embora. Aí, no ponto que não ficou ninguém. Aí, quando a mulher olhou, ele disse: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te acusou? Não, senhor. Nem eu te acuso, então vá, não peque mais, né? Então, essa passagem é muito bonita. Uma pergunta ele fez. Vou dar um exemplo, uma pergunta que eu fiz anteontem com a Beth. A gente foi pro shopping comprar o presente do Dia das Mães. E quando a gente chegou lá, tinha que levar a nota fiscal e ganhava um brinde, tá? No final você ganhava um brinde. Era 10 para as 10 da noite, o shopping lá estava fechando. Aquela fila para receber o brinde. A meninazinha, olha, não pode mais, fechou lá, colocou aquela fita, não pode passar. Aí eu lembrei de fazer perguntas. Aí eu disse, mas faltam 10 para as 10. O shopping não só fecha 10 horas. É, mas é porque o sistema vai cair. O sistema caiu aí. Já caiu? Não. Duas perguntas. Não, mas eu não posso abrir a sessão. Mas é porque você quer ir para casa mais cedo? Não, eu vou ficar aqui até 10 horas. Eu posso tentar fazer enquanto você espera, enquanto dá 10 horas? Olha, eu não posso abrir a sessão. Deixa eu tentar, eu não vou ficar chateado. Eu fiz várias perguntas. Eu fiz tanta pergunta, ela disse, olha, tá bom, tente aí. Se você conseguir, faltava 8 minutos. Nessa conversa faltava 8. Me dá o link, QR Code, cliquei, entrei na página. No celular, aqui rapidinho.
fiz cadastro, tirei foto do cupom, enviei o cupom. A menina chegou lá com o tablet, recebido, mas está em aprovação. Faltava 2 minutos. Aí a menina, pessoal, olha, nós vamos embora, o sistema pode cair. Vamos esperar, vai dar certo. Faltava 1 minuto, aprovou. Apertou lá o QR Code, deu certo. Ela vem com um brindezinho da gente. Faltando 1 minuto para fechar. Se eu não tivesse feito perguntas, eu tinha mandado embora. Vou dar um exemplo essa semana com o Jefferson. Né? O Jefferson, eu perguntei uma coisa pro Jefferson. O Jefferson estava numa reunião comigo e o Jefferson teve que sair. E eu não fiz pergunta. Aí eu fiquei chateado. Poxa, cara, eu fazendo um orçamento aqui, o Jefferson saiu. Ele falou que ia fazer cobrança e eu não perguntei mais nada. E era importante fazer aquele orçamento. Aí depois eu liguei, Jefferson, por que que tu desceu? Não, tinha que fazer cobrança. Mas por que você desceu? Não, porque tinha que pagar o diarista hoje. Ah, mas por que que você tinha que pagar o diarista? Não, porque tinha o dinheiro vai cair, só eu tenho que pagar até meio. Então eu fiz 3 perguntas e entendi que realmente ele precisava sair. Mas eu fiquei chateado na hora. E eu podia ter descontado nele, descontado no Davis. Quando eu faço pergunta e entendo, porque a gente tende, pessoal, a mentir. Vou fazer uma pergunta aqui pro Anderson, ver se ele vai mentir. Vai, filma aí o Anderson. Vai. Anderson, Tá. Anderson, tem que falar aqui perto aqui. Anderson, você é feliz? Não. Ele respondeu com sim ou não. Eu fiz uma pergunta fechada, que é a resposta é sim ou não. Você não é feliz? Por que você não é feliz? Porque eu não consegui porque eu almejo. Entendi. O que você precisa fazer para ser feliz? Correr atrás do que eu quero. Show. Vou perguntar agora aqui para Muniz. Muniz, você é feliz? Ter um momento de felicidade. Certo, que bom. Mas na maioria das vezes, você é mais feliz ou mais triste? Mais feliz. Tem uma coisa que te deixa feliz? Infeliz ou Feliz. feliz? Estar com a minha sobrinha. Faz quanto tempo você não vê sua sobrinha? 8 dias. Então você está infeliz nesse momento? Não. O que mais que você poderia fazer para ser feliz? Ai, para tentar amenizar esse tempo que eu não a vejo, eu ligo. Então eu tento manter o contato com ela através de videochamada, né? Olha, isso aí mostra que a menina é uma pessoa que gosta muito de família, certo? Fora a família, o que mais te faz feliz? Trabalhar. Trabalhar. Quando você está de férias, você fica triste? Não, eu fico, vamos dizer que um pouco ansiosa, porque como a gente trabalha, tem aquela rotina de trabalho, então a gente fica meio sem planejamento daquele tempo ocioso que a gente vai ter, vamos dizer assim. Então, é necessário para que eu não fique ociosa, eu planejar cada atividade para que eu não fique assim de uma forma assim, ansiosa e preocupada. Você precisa saber o que vai acontecer naquele período. Mais ou menos, o planejamento. Férias, de repente, se você estivesse nas férias, você estava mais relaxada. Sim. Olha o que ela falou. Isso é muito importante. E ela foi sincera no que ela falou. Certo? A primeira resposta do Anderson já foi diferente. Ele disse logo que não. Né? Que não. Mas se eu ficasse calado, eu não ia saber por que ele é feliz, se ele não é. Então, eu fui fazendo perguntas até descobrir. E aí você pode chegar ao ponto de várias coisas. Eu posso dizer assim, e outro, quando você estiver conversando com alguém, que a pessoa te fizer a pergunta, a pessoa te fizer uma pergunta, não precisa responder. Faça outra pergunta de volta. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta aqui. Deus, você está satisfeito com o seu salário? Depende das opções que eu tenho. Boa resposta. Ó, ele me devolveu a pergunta. Ele aprendeu aí, certo? Se você tivesse, com as opções que você tem hoje na Hermes, você está satisfeito? Tá me favorecendo. O que precisaria para você ficar mais satisfeito? Mais oportunidades. A empresa dá várias oportunidades. Você acha que precisa mais alguma oportunidade? Aquela dá não é a que eu espero. O que você esperaria? Um diferencial. Diferencial em que área? Na que eu atuo. Operacionalmente, quais oportunidades você pode trazer para lhe dar um diferencial? Não é a que eu posso trazer. É a que eu já trouxe e quero ser reconhecido.
Aqui você já trouxe é importante, mas para isso você tem que dar uma contrapartida. O que que você pode fazer para aumentar o lucro da empresa para te pagar mais? Trazer clientes para a empresa. E para que a gente possa sempre estar buscando cada vez mais clientes, a gente tem que também ser reconhecido pelo que a gente já fez. Quantos clientes novos você trouxe no último mês? Hum. Qual foi o cliente? No último mês não, mas no último ano, Em um ano, um cliente novo. Uhum. Você acha que você precisa ganhar mais porque trouxe um cliente novo que gerou quanto em faturamento? Eu acho que ele gera em média uns 12 mil. Mas em quantos funcionários do administrativo a empresa tem, quantos anos eles têm atualmente e quantos clientes eles já trouxeram? Não, entendi. Mas você trouxe um. Você disse que Uhum. precisaria de mais oportunidades. Hum. Quanto você acha que precisaria trazer para você ganhar mais? Você já perguntou isso pro Jefferson? Eu vou ganhar em cima de comissão. Então, quanto mais eu trouxer, mais eu vou ganhar. Mas você ganha em cima de comissão hoje? Parcialmente, sim. Você não ganha de comissão. Você ganha sim ou não? Eu ganho meu salário e a comissão do cliente que eu trago. Certo, mas você trouxe um cliente nos últimos 12 meses. Isso. Você já perguntou pro Jefferson, em cima do que você pensa em ganhar mais, quantos clientes e quantos faturamentos você precisa trazer mensal para chegar ao salário que você quer? Você já fez essa conta? Não. Pronto. Não, fechou a conversa. Mas o David é muito bom em fazer perguntas. Eu gosto de fazer isso com ele porque ele devolveu. Mas chegou no ponto que ele disse não. Então ele quer ganhar mais, mas ele não sabe quanto a mais ele precisa vender para ganhar. Se ele podia chegar assim, Jefferson, quanto eu preciso vender? Quero aumentar 10 mil reais da minha comissão mensal. Quanto eu preciso vender, trazer de cliente todo mês para isso? Vamos supor que o Jeff diga, você tem que trazer 30 mil reais a mais por mês. Ele trouxe um cliente que gera 12 mil por um ano de faturamento, dá R$ 1.000 a mais por mês para a empresa. É 12 mil reais por mês? Ele tá faturando o quê, já? São 8 mil por mês? Vamos colocar uma margem aí que. Vamos supor que esse cliente dá R$ 1.000 de lucro por mês. R$ 1.000 de lucro, eu não posso tirar R$ 1.000 a mais de lucro. E eu tenho certeza que ele quer ganhar muito mais que R$ 1.000. Então, de repente, ele pode chegar para o Jefferson e entender: Jefferson, eu quero ganhar mais 10 mil. Você tem que trazer só 2.500 diaristas para Não, não é assim não. É o cálculo bem rapidinho eu fiz. Para ganhar 10 mil, tem que trazer 2.500 diaristas. Diárias, né? Por mês. Diárias, Certo. não Diaristas. contrato, porque contrato tem outra análise. Revelou até a nossa margem de lucro aqui. Mas ó, o que eu quero dizer, quando você joga a pressão de volta, você não fica com aquela pergunta para você. Você viu que as respostas que eu fiz, eu fui respondendo em cima do que ele me dizia, eu não pensei em nada. Qual é a resposta certa, Moniz, que a gente tem que devolver? Qual é a resposta, a pergunta correta, se eu estiver conversando contigo? Qual seria a pergunta correta? Se eu te perguntar, Moniz, quanto é que você ganha? O salário de um analista. Ela não quer revelar. Bom, e quanto ganha um analista? Na sua área, com a tua experiência? Na área, aqui em Fortaleza, o valor do mercado. Quanto seria esse valor de mercado? Vamos dizer que um pouco acima do salário mínimo. Então você ganha mais ou menos R$ 2.000? Mais ou menos. Perdeu. Revelou. Não era para você ter revelado. O exercício era esse, igual mesmo. Mas assim, gente, não é que você perdeu. Você chegou no ponto de dizer o valor. Você tinha que devolver. Tinha que devolver contra a pergunta até eu cansar e mudar de assunto. Entendeu? Você falou quanto você ganha. Agora eu vou mudar a pessoa para ver se... Vamos lá. Germana, por que você saiu da última empresa? Por conta própria, motivos. Iniciei como empreendedora na mesma área, só que focada em RH implantação como PJ. A partir do momento que a gente mudou os planos para contratação CLT, baixou totalmente o nível que eu ganhava. Então, gerou insatisfação financeira, porém ainda tentei manter o contrato. Não caiu muito do salário? Muito. Entendi. Eu não vou puxar mais porque a gente sabe, entendeu o motivo que ela disse o motivo, né? Ela saiu. Mas eu podia pegar pesado com ela, né? Eu também. Até descobrir. Você quer? Você quer mais? Não, vou depois Eu podia dizer assim, irmã, você saiu porque você fez alguma besteira lá? Você saiu porque você brigou com alguém?
E aí, o que ela ia dizer? Ela podia dizer ou sim ou não. Você sabe que você brigou com alguém, irmã? Não foi briga, foi desacordo de ideias. Entendi. Mas da sua parte, você ficou ofendida? Não. Inclusive, me ofereceram outro cargo. Na mesma empresa? Sim. Para você voltar, mas com um salário menor. Com relações públicas, e aí eu tinha que entrar em outro mérito, que aí seria outro raciocínio. Aí gerir tudo que eu tenho planejado e que eu tenho para o futuro. E você preferiu sair. Não tinha mais nenhuma oportunidade lá? Lá Você não dentro, gostou? não. Você não aceitou essa oportunidade, então? Não, porque seriam planos futuros. E como eu analisei já o grupo ele tinha um pouco de desestrutura para fazer aquilo que eles estavam planejando. Entendi. Eles não iam conseguir segurar. Entendi. O que ela falou, gente, não vou entrar no mérito porque aqui não é entrevista, mas na entrevista eu podia ir puxando mais isso ainda. Se eu quisesse, eu podia dizer. Mas me conte mais um pouco, por que foi? Qual foi o momento chave? Só que podia gerar uma situação aqui desconfortável para a Germana, tá certo? Numa entrevista, você pode pegar entrevistadores que fazem isso e vão saber revelar ali o motivo que você saiu. Então faça perguntas, tá? Quando você responde com uma pergunta, você tira a pressão de você e joga para a pessoa. A pressão. Isso é para tudo. Isso é para tudo. Por exemplo, pergunta aí, alguma coisa, sei lá, quanto é que eu ganho, alguma coisa. Vamos lá, fazer uma pergunta. Uma pergunta desconfortável. Uma pergunta Ó, desconfortável. brincadeira, ó, a brincadeira, não faz. Fica direitinho, é brincar. Não, eu vou brincar de Ctrl-C, Ctrl-V. Eu aprendi no colégio, né? Ctrl-C, Ctrl-V, só que mudando algumas palavras, né? Então vamos lá. Ctrl-C, Ctrl-V, aí a técnica do gesto, vamos lá. Seu Juliano, o senhor acredita que já encontrou a felicidade? O que é felicidade para você? Como você vê a felicidade? Em qual área? Você quer saber? Felicidade de família, no esporte? Qual área que você gostaria de saber? A felicidade de maneira plena, ao seu ver, de acordo com a sua opinião. Mas por que você gostaria de saber isso agora? Isso influencia alguma coisa na sua vida? Porque como a gente quer compartilhar a ideia de outras maneiras de ver a vida, seria bom ter uma pessoa com experiência, né, que já tem uma família formada. Então, gostaríamos de pedir para você compartilhar um pouco sobre isso. Do lado familiar, você gostaria de saber? Pode ser. Quem é o público que você vai falar isso? A gente está aqui com os nossos seguidores, né? Tem os funcionários da empresa e também tem algumas pessoas das famílias dos nossos colaboradores. Falei que agora eu entendi, aí eu posso responder a pergunta. Eu podia ser desconfortável. Posso. A felicidade, ela é uma coisa... Não, é isso mesmo. Mas eu posso responder agora sem estar desconfortável. Ele queria saber se eu era feliz ou não. Mas eu sabendo quem é o público, eu posso fazer um giro e responder o que eu quero agora. Eu sei o que é. Gente, ser felicidade é você gostar do que você tem. Se você tiver uma família, que é a pergunta que foi voltada para a família, estruturada, se você for feliz com o que você tem, com a casa que você tem, o carro que você tem, aquela vida, momentos na família, aquilo é felicidade. Se eu perguntar para qualquer um aqui felicidade, cada um vai dar um significado diferente, uma definição diferente. Por isso que eu fiz tantas perguntas. Para a família é isso. É gostar e amar o que você tem. Agora, tem gente que busca prazer nos bens materiais. E isso não traz felicidade. Ajuda, mas não traz. Porque uma pessoa que é milionária, ela pode ter uma casa totalmente estruturada. Tem muito dinheiro e chegar em casa não tem uma família. Tá? Então, não liga dinheiro com felicidade. Isso é um mito. Não existe. Tá? Mas foi muito bom. O Jefferson também aprendeu Ctrl-C, Ctrl-V. Olha, esse aí eu vou levar para as crianças lá, da UGG. Você pode fazer na sua igreja, Ctrl-C, Ctrl-V. Ctrl-C, Ctrl-V mudando as palavras para não ficar parecido, né? E lembra, o que é felicidade? Em qual área? Na área da família. Por que você quer saber? Quem é o público? O público são nossos seguidores, é o pessoal que tem família em casa. Direcionei. Soube responder sem ficar desconfortável. Mas se eu perguntasse, Jefferson, quanto é que você ganha? Pouco. Aí revelou, perdeu. Aí você podia responder assim. Pouco quanto? Aí exato. Sabe o que ele podia falar? Ele podia falar assim, gente, Quanto é que eu você ganho... recebe? Como assim? Salário, benefício? Isso, tudo junto. Aí ele podia dizer, ele podia até responder, olha, eu ganho menos, eu ganho menos do que eu gostaria,
Eu ganho, sei lá, menos do que o Lula e mais do que o Deison, por exemplo. Então ele não revelou, ele podia dizer isso, ele podia dizer qualquer coisa e não revelasse o que ele ganha. Tá certo? Porque você quer saber o que isso vai ajudar na tua vida? Você vai me contratar? Você tem uma proposta para mim? Alguma coisa? Tá certo? Então, gente, só para finalizar aqui, tá? Essa questão da técnica, eu gostei muito da questão do Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Faça perguntas e não tem pergunta errada. A primeira pergunta certa é a top, é a primeira, é a que está lá no topo. Quanto você ganha? Por que você quer saber quanto eu ganho? Porque eu queria saber na área familiar. Mas por quê? Você não tem família? Você vai respondendo em cima do que ela devolve. Eu não presto atenção no resto da pergunta, eu só pego uma frase, uma palavra e respondo em cima daquilo. Façam isso. E o que eu queria finalizar? Eu tinha um funcionário aqui, que era o Stênio, trabalhou comigo 1 mês e meio no comercial. Não chegou nem a fazer 2 meses. Eu ensinei ele vendas, eu ensinei ele a fazer perguntas, eu ensinei ele a mini produto viável. Ele chegou a vender brownie aí na praia, viu que dava para ganhar dinheiro. E ele foi trabalhando numa empresa de energia solar agora. Chamaram ele começou a fazer perguntas para o cliente: qual é a sua necessidade? Qual é a sua dor? Por que você quer uma empresa de energia? Quanto você está pagando de conta hoje? Ele começou a fazer perguntas. O cara vai fechar com ele. Porque ele não tem opção. Ele não tem para onde ir. Como aquela menina que não teve o que fazer e me colocou na fila e eu consegui lá o brinde. Quando você faz pergunta, e você não ofende. Porque eu podia responder assim: Germana, você deixou de fazer aquele relatório de novo? Ou eu podia dizer: Germana, aquele relatório você fez? Não, porque não deu tempo. Você consegue fazer até meio-dia? Ou então, por que você não fez? Ela vai dizendo. Eu não estou ofendendo, eu não estou acusando. De jeito nenhum eu estou acusando. Germana, tem alguma coisa que você possa fazer da outra vez para entregar até meio-dia, como eu lhe pedi? Da outra vez ela vai pensar 10 vezes antes de atrasar o relatório. E eu não preciso dar uma chamada nela, porque isso aí ela já entendeu que aquilo era importante. Por quê? Por quê? Por quê? E quando você quer agir, é perguntar como. Como a gente faz? Entre o porquê para tirar a pressão e o como é para realizar alguma coisa. Como é que a gente faz o Dia das Mães? Vamos comprar umas rosas, vamos fazer isso, a gente precisa desses recursos e tal. E a gente também vai precisar muito perguntar o como para resolver os problemas, tá? Operacionais. Mas, gente, façam perguntas. Como eu falei, a gente vai fazer o curso Autodomínio. Vai falar dos ciclos da vida, quais são os melhores períodos para você fazer as coisas. Vai ensinar você a vender, a comprar bem, porque o segredo da venda é você comprar bem para ter esse lucro. Vai ensinar a modelagem. Quem você quer modelar? Deixar aqui uma tarefa. E as tarefas. E no final do curso, viu, Germano? Que não é um curso, é uma mentoria, porque a gente vai entregar em aulas gratuitas. A gente vai colocar tarefas, atividades. Quem é a pessoa que você conhece, por exemplo, que sabe fazer perguntas? Não fica calado. Que consegue as coisas porque faz pergunta, que tem sucesso porque sabe fazer perguntas. Geralmente as pessoas que fazem perguntas são as mais bem-sucedidas. Então, pegue 3 pessoas que você sabe que sabe fazer pergunta, que não responde, que não retruca, mas que quando está confrontado ele pergunta para modelar uma das atividades, tá certo? E lembre da resposta, que a primeira resposta correta é a primeira que vem à sua cabeça em cima do que a pessoa respondeu. Pegue uma parte daquela frase e responda. E eu quero, gente, daqui da Hermes, principalmente, que a gente faça muitas perguntas todos os dias, até descobrir o significado. Porque o cérebro ele tende a ficar numa zona de conforto. Ele não quer se desgastar explicando por que isso, por que aquilo, certo? Perguntem. Porque perguntando é que a gente vai chegar no fundo do real motivo daquilo. A pessoa responde para se livrar. Se você é feliz? Não. Você é feliz? Sim. Certo? Obrigado. Se você não conhece, segue aí Juliano Fontenelle 1, as mídias.